o yoga que transforma vidas. Venha comigo e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Com a nossa saudação, Om Namah Shivaya. Que bom que você veio. Eu sou a Maria Fátima Edler, estou aqui para conversar com vocês sobre yoga e toda a sua transformação. O yoga que transforma vidas. Você já pensou em transformar a sua própria vida com o yoga e ter a possibilidade de transformar outras vidas? Estamos aqui para isso. O que você entende por yoga? Essa é a parte mais importante, é como você compreende, como você vê o yoga. Yoga significa literalmente união ou utilização, e vem dos Vedas muito antigos. Yoga é muito mais do que aquilo que você imagina, ou seja, você vê posições físicas bonitas, trabalho físico bonito, respiratório ou meditação, mas é muito mais do que isso, é uma transformação na sua vida. É como você vê a vida, como você lida com o seu ambiente de trabalho, sua família, seus amigos, como você se comporta na sociedade, ou no mundo em que você vive, ou no país em que você nasceu. É bem importante você ter essa compreensão do que o yoga vai muito mais do que o corpo físico, além das posições físicas que você possa ver muitas vezes. Esse trabalho físico é apenas a consciência da sua existência aqui neste planeta Terra. Para estarmos aqui, precisamos deste corpo físico. Precisamos de um corpo energético, a respiração, este ar que nós respiramos invisível e que na maioria das vezes você nem percebe. Não percebe que está mergulhado neste mundo, neste espaço, chamado espaço onde está a energia vital da sua existência, o ar que você respira. E como você respira. Mais do que isso, vamos um pouco além. Nós temos um corpo emocional e as nossas emoções, elas nos dirão direção no dia a dia. E além, vamos um pouquinho mais, nós temos os nossos pensamentos. Lembrando que emoções e pensamentos andam caminhando sempre juntos, não se separam. Você tem uma emoção e você tem um pensamento ao mesmo tempo, ou algum pensamento e as suas emoções estão ali, juntas, caminhando juntas. Mais do que isso, você pode transcender a toda essa existência e ter um estado de consciência mais profundo, os estados de hiperconsciência, um discernimento maior da sua existência aqui e o que você veio fazer neste planeta Terra. O yoga é tudo isso e muito mais. Se você gosta de meditar e já medita, lembre-se, se você fizer um trabalho de consciência corporal, um trabalho de consciência dos outros corpos, você vai perceber que é muito mais fácil meditar quando você realmente domina seu corpo físico, porque é ele que muitas vezes se inquieta e você quer meditar e não consegue, porque o pensamento ele flutua. Essas flutuações da mente são processos naturais na nossa existência. O que nós precisamos é desviar os pensamentos, desapegar-se deles, mas para tanto você precisa também do domínio do seu corpo físico, para que ele se aquiete e você possa realmente mergulhar nesses estados mais profundos de consciência, chamado de meditação. Vamos buscar a essência do yoga. Nosso trabalho é todo embasado, na verdade, nos Yoga Sutra de Patanjali, que é a sistematização do yoga que ocorreu no período clássico, no mesmo período do desenvolvimento e do desabrochar da filosofia grega, mais ou menos uns 500 ou até 300 anos antes de Cristo. Por isso, o yoga clássico, porque ele desenvolveu-se e foi sistematizado para todas as escolas nesse período por Patanjali. O Yoga Sutra é a base da prática do yoga. Ele nos dá a direção, como essa prática deve ser feita, qual o caminho dessa prática,
Então o Samadhi Pada, ele mostra o caminho do yoga, mostra todos os impedimentos, aquilo que você consegue desenvolver ou não. Então é o caminho do yoga. Mas yoga na verdade é prática. Se você não praticar, ele não vai ter resultado, ele não te dará resultado algum. E essa prática é a parte física, chamada de asana, e a parte respiratória, chamada de pranayama, e a parte de abstração dos seus pensamentos para que você consiga meditar, chamado de samyama, os estados mais profundos de consciência. E tudo isso é baseado em preceitos éticos, os preceitos éticos do yoga, yama e niyama. São preceitos que são em relação à sociedade e outros preceitos que são em relação a si mesmo. Então, este yoga que você pratica, ou que você pretende praticar e que você pretende conhecer, ele tem umas raízes, ele tem um embasamento ético. E a partir daí, você vai executar a sua prática com disciplina, que é essa disciplina que vai lhe dar o resultado da prática do yoga. Não é só o estudar a filosofia, mas realmente a prática. Para que você consiga mergulhar nos próximos capítulos ou padas do Yoga Sutra, que é o Vibhuti-pada, que é realmente a parte da meditação, e o desprendimento, Kaivalya-pada, esse desprendimento realmente deste mundo mais material. Não é ir para a floresta e desapegar-se e abandonar tudo. É realmente conseguir entender este desapego. É como desapegar-se dos pensamentos. Deixa vir, deixa passar, e aí você consegue meditar. E os fundamentos do yoga, é importante que você tenha este embasamento e este conhecimento. Yoga é a parte prática dessa filosofia que vem dos Vedas de mais de 5.000 anos, que vem do Samkhya. Samkhya tem uma ligação profunda com a ciência, porque trabalha com todos os elementos do nosso planeta, os elementos da nossa galáxia. O Samkhya é a parte profunda da filosofia do yoga, em que você vai compreender a existência do próprio universo, a sua origem, os elementos que estão permeando o nosso planeta, a nossa galáxia, estão também vinculados aos nossos sentidos e aos nossos órgãos de sentido. Então, isso tudo é ciência, é a parte da física e da ciência que nós temos que ter este conhecimento, que vem dos Vedas mais antigos, de mais de 5.000 anos. Lá nos Vedas, nós temos 6 pontos de vista que são importantíssimos, que é Nyaya e Vaisheshika, que é o princípio mais da lógica, Samkhya e Yoga. Então, Yoga é a parte prática e o Samkhya é a parte filosófica, que nos mostra esse caminho da ciência, e Vedanta e Mimamsa, ou Mimamsa e Vedanta, conhecimento do princípio dos Vedas e o conhecimento do final dos Vedas. Não há então como praticar yoga sem ter o conhecimento da filosofia mais profunda que vem dos Vedas, que é o Samkhya. E esse é o nosso trabalho. Trabalhamos aqui com yoga clássico, com toda a sistematização do yoga do Patanjali, mas que vem lá dos Vedas, de um tempo muito mais antigo, vem do princípio do Samkhya. São estes 25 princípios do Samkhya que são os embasamentos ou a parte filosófica da prática do yoga. Então, o yoga não é pura e simplesmente você ver um asana bonito, bem praticado, bem elaborado. Sim, essa é a parte física, mas ele vai muito além do seu corpo físico. Ele transcende, ele vai à essência da sua existência, ao seu eu maior. É este eu que não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. E toda a nossa comunicação com o mundo externo se dá através dos sentidos e dos órgãos dos sentidos. Então, é a minha visão, é a minha audição, é a minha gustação, o olfato e o tato. Esses são os meus órgãos do sentido
os quais me fazem comunicar com o mundo externo. E eu preciso fazer uma supressão desses sentidos, uma abstração desses sentidos para aquietar a minha mente, deixar os pensamentos surgirem, mas desapegar-me deles para poder entrar nos estados meditativos. E a partir destes órgãos dos sentidos, nós vamos ter determinadas ações. Se eu estou aqui e vejo que lá adiante vem um cachorro bravo, a primeira coisa que eu vou fazer é correr. Então, quais são os órgãos de ação? Vejo um cachorro bravo, ele está vindo em minha direção. Pego os meus pezinhos, as minhas pernas, órgãos de ação e vou sair correndo para conseguir livrar-me daquele cachorro que está vindo em direção a mim. Então, é isso que você tem que entender. Órgãos dos sentidos, órgãos de ação. Por que eu falo? Porque eu tenho a audição. Se a minha audição estiver prejudicada, eu não vou conseguir falar. É o processo das pessoas que não falam, os surdos mudos. Por que é surdo mudo? Porque não ouve, por isso não fala. Aparelho fonador perfeito, mas ele precisa da audição, desse sentido da audição, para poder colocar o seu aparelho fonador em funcionamento. Então, pense um pouquinho, você é muito mais do que aquilo que você imagina que é. É um mundo muito grande e que através do yoga, através da prática do yoga, você vai começando a se conhecer mais, vai fazendo essa prática, vai executando essa prática do yoga e a partir daí você começa a perceber o yoga que transforma vidas. Não é mudar, não é deixar de ser o que você é encontrar aquilo que você já é e que está lá dentro de você mesmo. Então é essa transformação que vai acontecendo a partir da sua prática de yoga. E você já pensou sentir essa transformação e perceber que é possível levar a outras pessoas este mesmo processo de transformação? Por isso o yoga que transforma vidas. Yoga é um patrimônio da humanidade, não tem nenhuma propriedade para absolutamente ninguém. Existem várias modalidades de yoga? Sim. Lá no início, existiam poucas modalidades de yoga que você pode encontrar na Bhagavad Gita. O Hatha Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, o Yoga da devoção, Jnana Yoga do conhecimento, Karma Yoga da ação, Nada Yoga do som. Então, esses eram poucas modalidades de yoga que existiam no princípio. Hoje nós sabemos que existem várias modalidades de yoga. Tudo bem com isso, sem problema algum. Mas a base do yoga continua sendo o Yoga Sutra de Patanjali, as 8 partes da prática do yoga, que é Yama, Niyama, preceitos éticos, base, raízes, Asana, parte prática física, Pranayama, a prática da respiração, ou desse sistema energético que move a nossa vida, e sem esse ar e sem este Pranayama e essa energia, nós deixamos de existir aqui no planeta Terra. Aí veio o Pratyahara, que começamos a supressão desses sentidos, ou seja, começar a abstrair os meus pensamentos e deixando-os do lado de fora. E aí nós temos a parte interna do yoga, que é o Samyama, que é Dharana, é você concentrar num único ponto, é você realmente colocar a mente, colocar o pensamento todinho em um único objeto, ou em um mantra, ou em um pensamento, e assim, se o seu corpo físico já foi trabalhado, fica bem mais fácil você colocar o foco e conseguir penetrar nos estados, mergulhar nos estados, e assim você consegue mergulhar nos estados mais profundos de consciência, chamado dhyana, meditação, e partindo daí para um estado mais profundo chamado samadhi, os estados de hiperconsciência, os estados da transcendência, daquilo que você vai além. É quando você consegue se reconhecer
reconhecer o seu eu maior, reconhecer a sua essência maior, este mundo muito maior, que na verdade não vai se transformar, você vai reconhecer esta sua existência que sempre esteve aí e sempre estará. E o yoga lhe dá essas condições, lhe dá essas condições de transformação. Então venha comigo, vamos dar continuidade a esses nossos estudos e também vocês vão ter muitas práticas. Vamos dar continuidade a esse estudo, vamos ter também partes práticas, físicas, respiratórias, meditação, para que você compreenda mais além da parte filosófica, além do conhecimento, além da literatura. O conhecimento do yoga é vastíssimo. Nós temos no Oriente um conhecimento incomensurável, sem condições de medir. É muito além daquilo que nós imaginamos que possa ser. Se você gostou deste vídeo, se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal, sinalize que você gostou, compartilhe com seus amigos e eu estarei aqui por mais vezes dando-lhe mais informações para que você comece a conhecer o yoga devagar, aos poucos, porque é muito grande. A parte do conhecimento e da prática do yoga é imensa. Estarei com vocês. E o yoga é de alma a alma. Sinta como se eu estivesse aí com você, no seu lugar, no seu espaço, onde você arrumou um espaço para me ouvir e para daqui para frente praticar. Lembre sempre, procure o seu yoga mat, porque em próximos vídeos nós vamos ter uma mescla entre parte filosófica e parte prática do yoga, para que você comece a colocar em prática e sinta, porque yoga só tem resultado com a prática. Este é o ponto fundamental que está lá no Yoga Sutra, no Samadhipada, no Sutra 1.12, Abhyasa Vairagabhyantam Nirodha, ou seja, a prática disciplinada, constante, é o que vai lhe dar o resultado para que você consiga abstrair os pensamentos e entrar em estados profundos de meditação. Por hoje era isso. Om Namah Shivaya.